Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a $29.300. Bitcoin que está lutando nessa região dos 29 e simplesmente não sai do lugar. Hoje, meu principal objetivo vai ser atualizar não só o Bitcoin, mas os principais mercados globais. Afinal, estamos numa semana extremamente importante. Bem-vindos a Investidor Moderno. Vamos lá, investidores, vamos começar aqui, como sempre, fazendo uma atualização do Bitcoin. Também vamos falar um pouco sobre o que está acontecendo com a nossa análise de sentimento, onde as instituições estão colocando as suas ordens no momento e o que a gente pode esperar para as próximas horas. Depois, a gente faz uma análise aqui dos mercados globais, né? A gente tem aqui S&P caindo, né? A gente ao mesmo tempo teve uma redução aqui no Brasil dos juros de 0,50, né? Parte do mercado esperava que seria 0,25. Vamos ver como que isso está impactando os nossos mercados também. Mas vamos lá, investidores, antes de começar eu gostaria de avisar vocês que a gente está prestes a lançar o programa de membros aqui no YouTube. Mas se você ainda não conhece esse programa no Discord, eu fortemente recomendo que você vá no primeiro link da descrição, pelo menos para você entender já como que funciona, para quando a gente lançar você conseguir escolher se você vai querer ficar no YouTube ou se você vai realmente ir no Discord. Beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco no diário, né? No diário o Bitcoin continua lutando depois daquele rompimento, né? E nesse momento, para mim, é muito importante que a gente passe dessa zona dos $30 mil, tá? Passar aqui, para mim, já seria um ótimo sinal, seria uma demonstração de força e aumentaria muitas probabilidades de a gente continuar a tendência de alta. A gente tem uma resistência também nesses topinhos ali até os $30.400, que seria uma confirmação um pouco maior quando a gente fala no diário, tá bom? Caso a gente faça esse pivô aqui, para mim, o Bitcoin vai estar bem próximo de romper as máximas do ano. Em compensação, a gente também precisa entender que a gente tem suportes importantes na região entre os 28.900, que a gente já parou duas vezes nos últimos 2 dias, e os 28.500. Perdeu essa zona, olho para acumulações no Bitcoin e em criptomoedas, tá bom? E eu realmente acho que a gente está diante de uma grande oportunidade de acumulação. Desde que a gente tenha uma estratégia e mantenha caixa para comprar se essas oportunidades melhorem, ou seja, se os preços ficarem mais baratos, a gente já está vendo um momento muito bom para se expor numa tendência de alta do Bitcoin e para se expor a altcoins que estão a preços não vistos há anos, tá bom? Eu já venho falando com vocês que, cara, eu não vejo um momento tão bom para comprar altcoin desde 2019, tá bom? Elas estão muito baratas em relação ao Bitcoin. Então aproveitem esses momentos, porque são esses momentos que fazem a carteira dar um pump, né? A gente não tem que comprar quando daqui a pouco vai todo mundo estar querendo essas altcoins pumpando. Não, a gente tem que comprar nos momentos difíceis, nos momentos de queda, tá? Foi exatamente o que a gente fez quando todo mundo estava falando que o S&P ia acabar, que a Nasdaq ia acabar. Agora estão falando que as altcoins vão cair mais 70%, mais 80%. Eu acho extremamente improvável, tá bom? Eu acho que elas já estão bem próximas a um fundo. E se não estiverem, você precisa ter caixa para comprar mais abaixo, beleza? Complementando aqui, falando um pouco sobre o sentimento do Bitcoin, alguns pontos. Continuamos extremamente neutros, tá? Sem muitas confirmações de Open Interest, com variações grandes no Long Short Ratio, mas sem Open Interest grande entrando. Então, essas variações são quase irrelevantes para a gente, tá? Atualmente. A gente só opera rompimentos com o Long Short Ratio quando a gente tem confirmação do Open Interest, tá bom? Esse aumento que a gente teve aqui foi um aumento na baixa, na alta, e não foi um aumento tão significativo a ponto da gente apontar para um rompimento para os dois lados, tá bom? Então, em breve a gente deve ter esse rompimento, deve ser um rompimento muito forte, tá bom? Eu jogaria as minhas fichas num rompimento para cima, mas eu estou preparado caso esse rompimento seja para baixo, beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que um dos motivos da gente não estar vendo o preço se movimentar, cara, a gente está menos volátil do que S&P, menos volátil do que IBOV, é basicamente a gente vê que a gente tem muitas ordens acima e abaixo, tá bom? As ordens acima, elas começam aqui nessa região até os 29.600, com uma pressão forte até os $30 mil. Passou dos 30 mil, caras, como eu disse para vocês, já é um bom sinal de que a gente vai começar uma alta. Claro que os 30.400 seria uma confirmação maior, mas olha, as ordens sumiram daqui. Então isso é um bom sinal. Passou dos 30 mil, para mim já é uma confirmação importante, desde que a gente tenha também os nossos indicadores
denotando uma confirmação pela nossa estratégia. Já em relação a compras, caras, para mim, de novo, testes no fundo dos 28.600, provavelmente estarei comprando Bitcoin, estarei comprando altcoins. Eu falo provavelmente porque eu só compro se tiver muita venda, se tiver queda do opening. Então, aquela coisa que vocês sabem da nossa estratégia, né? E todas as últimas vezes que a gente teve essas quedas, a gente teve isso, tá bom? Inclusive, quando a gente olha, a gente nem tá precisando cair tanto assim para ter essas vendas muito grandes, caras. Então, olha só que incrível. A gente tem uma quedinha ali dos 29.300 para os 28.900 e a gente tem um candle de 5 minutos com quase 500 milhões de delta de venda, 470. Né, com quase 5 milhões de pessoas, 5 milhões de dólares sendo liquidados. Ou seja, cara, a turma, eu vejo 2 pontos, tá? Primeiro, a turma tá muito desesperada. Tá todo mundo desesperado, o Bitcoin vai despencar, bear market, vamos voltar para 12. Cara, a turma tá muito desesperada. Então qualquer quedinha tem muita venda. Ao mesmo tempo que tem uma turma um pouco irresponsável, só acreditando em alta. Então essa turma não coloca stops. E está sendo liquidada. Então, toda hora que cai, muita gente se desespera e muita gente é liquidada. Isso está gerando liquidez para a gente continuar alto, cara. Isso é desde os 17 mil dólares que a gente está falando com vocês. Mas as pessoas continuam propagando desespero. E enquanto elas propagarem esse desespero, provavelmente o Bitcoin vai cair, pegar a liquidez e voltar a subir. É assim que o mercado funciona. E sem a turma pregando desespero, o mercado não funcionaria. Então agradeçam a turma do Apocalipse. Tendo isso em vista, olha que interessante, a gente está nesse momento aqui, com o preço em 29.400 dólares, sendo que ele estava alguns dias atrás nos 28.600. Eu quero que você repare bem aqui onde que o nosso indicador está. Repara que nesse momento a gente está abaixo daquele fundo, ou pelo menos na mesma região. A gente estava abaixo aqui agora, acabamos de ter uma compra a mercado forte. Então, cara, o que eu tô te mostrando aqui, o preço não tá fazendo novas mínimas e as pessoas estão se desesperando como se fizesse, então elas estão vendendo muito. Isso é uma divergência bullish. Isso é a turma do Apocalipse rezando pelo Apocalipse, que ao meu ver não vai acontecer. Beleza? Tranquilo. Tendo isso em vista, vamos para os mercados globais. Tá? E os mercados globais temos alguns pontos interessantes. Primeiro, S&P 500 e Nasdaq lutam para manter esses fundinhos de ontem aqui nessa região dos 4.500 pontos. Sinceramente, não me preocupa nem um pouco o S&P 500 e a Nasdaq. Eu acho que está numa tendência de alta. Que bom que enfim está corrigindo. E um detalhe interessante que poucas gente entendem por que é tão importante você se expor no S&P 500. Primeiro, o S&P 500 tem uma performance muito boa no longo prazo. Nem compara com Bitcoin. Eu não estou falando para você comprar mais Bitcoin do que S&P... mais S&P 500 do que Bitcoin. Eu tenho muito mais, 10 vezes mais Bitcoin do que S&P 500. Mas você tem um pouquinho que é importante, porque o S&P 500 ele se comporta de maneira muito positiva, em especial aqui no Brasil. Não só a tendência secular de alta dele, mas quando, por exemplo, a gente coloca aqui o IVVB11, que é o ETF que eu utilizo aqui para comprar S&P 500 no Brasil, repara o que acontece, caras. Mesmo o S&P 500 estando em queda, o IVVB11 está nas máximas do ano. E por quê? Porque em momentos de crise, o dólar tende a se valorizar contra o real. Então, o nosso investimento aqui no Brasil se valoriza, né? Em especial com o Banco Central reduzindo os juros em 0,5%. Boa parte do mercado estava esperando 0,25. Isso faz o real ficar menos atrativo, o real se desvalorizar em relação ao dólar, né? Então, a gente está vendo aí um pump hoje no dólar de quase 1,5%. Né? E isso é muito bom, porque a gente, ao mesmo tempo que ganha em real, né? E sinceramente, em real não importa, importa mais em dólar mesmo, mas os nossos investimentos em real se valorizam, como eu mostro para vocês aqui, o S&P 500 na máxima do ano, sendo que em dólar ele está caindo. Isso também dá a oportunidade de os nossos investimentos no Brasil se beneficiarem dessa diminuição na taxa de juros, né? Então a taxa de juros menor estimula a economia, faz as empresas serem valorizadas, né? Ou seja, descontando o fluxo de caixa dessas empresas no futuro e trazendo a valor presente, com uma taxa de juros menor, elas ficam mais atrativas, elas valorizam, né? Então isso faz também o Ibov subir. Então o Ibov também está subindo hoje, chegou a renovar a máxima, mas deu uma recuada aqui, mas está subindo. Fundos imobiliários também renovaram a máxima aqui do ano. Então, quando a gente tem uma carteira diversificada, a gente tem os dois melhores mundos. Ao mesmo tempo que eu não cogito comprar fundos imobiliários, Ibovespa, Nasdaq e S&P agora porque está tudo caro,
eu posso comprar cripto que tá barato na minha visão, né? Em especial as altcoins. Então, a gente vai mudando onde a gente está vendendo, porque o que eu falei aqui de S&P, BOV, que eu estou vendendo aos poucos, fundos imobiliários, estou vendendo aos poucos fazendo caixa. Ao mesmo tempo que cripto, quando está caindo, eu estou comprando. Foi assim quando a gente estava nos 19, foi assim quando a gente estava nos 24, 25, tá sendo assim agora nos 29, 28 e quem sabe até nos 27, 26, cara. Quando você tem uma carteira diversificada, sempre vai ter uma coisa, ou quase sempre vai ter uma coisa que tá subindo para você ir colocando dinheiro no bolso e fortalecendo o seu caixa, e vai ter oportunidades com coisas caindo. Nunca vou falar para vocês comprarem IBOV e FIX ou qualquer ativo que esteja próximo às máximas, mas eu comprar altcoins que estão caindo 95% e que eu acredito no futuro, eu comprar Bitcoin que ainda, ao meu ver, tá barato pensando no longo prazo, caras, faz total sentido para mim. Então ter uma carteira diversificada te proporciona isso. Estar sempre colocando dinheiro no bolso e estar sempre aberto para comprar e acumular boas oportunidades, bons ativos. Beleza, investidores? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito. Como eu disse, Bitcoin continua na consolidação. Olho para o rompimento dos 30 mil para melhora. E se romper os 28.500 para baixo, olho para oportunidades de compra pensando no longo prazo. É isso, um forte abraço. A gente se vê aí dependendo dessa volatilidade.